todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo, o turismo da nossa região. Vai falar de muitos empreendimentos e muitos lugares que eu acabo descobrindo, porque eu descobri um Instagram que eu adorei, que é o Gostei, da querida Ana Paula Slomp, que se deslocou de Caxias, né, até aqui Farroupilha para conversar com a gente. Tudo bom, Ana? Muito obrigada por ter vindo até aqui. É um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz de estar aqui contigo. E já queria te parabenizar, né, pelo excelente conteúdo que tu disponibiliza, né, pelas tuas redes sociais. E é uma honra poder conversar contigo, né, para desbravar um pouquinho da nossa região e, enfim, de tantas possibilidades que a gente tem aqui. Verdade, a nossa região é linda demais, né? A gente não precisa ir para muito longe para ter lugares lindos, lindos demais. Somos privilegiados, Privilegiados, né? Verdade. Então, né, queria que começasse assim a contar um pouquinho da tua história, da tua formação e de como, né, porque até a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que a gente é a última geração que veio de uma geração que nasceu sem internet, né? E aí, como foi todo esse processo? Pois é, eu, na verdade, trabalhava em outra área, eu sou formada em Relações Públicas e eu trabalhava como representante propagandista na área de medicamentos. Então, não tinha muito... Bem aleatório, bem assim. aleatório, nada a ver com a gastronomia e com experiências, né? Mas eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de comer bem, explorar lugares, né, com comidas locais, lugares com história, né? E então acabei que eu criei esse Instagram enquanto eu fazia esse meu outro trabalho e ele era um hobby, assim. Toda vez que eu ia para algum lugar, né, ou algum restaurante ou alguma experiência legal que eu vivia, eu colocava lá no Instagram. Na época que o Instagram ainda era mais fotos, né? Não tinha tantos vídeos e coisas assim. Então eu comecei a postar fotos de comida, de pratos, e começou a crescer de um jeito, porque eu não colocava muitas informações, apenas colocava fotos e a cidade, o local, porque que é interessante. E o perfil começou a crescer e, paralelo a isso, eu continuava o meu trabalho, né? Era só um hobby. Era só um hobby. E aí eu passei dos 40 anos e revi algumas coisas na minha cabeça que eu queria para o futuro, comecei a pensar, daqui 5 anos eu vou tá fazendo o quê? E aí eu pensei, eu não quero mais ser representante propagandista, né? Na minha vida pro futuro eu gostaria de viajar, eu gostaria de produzir materiais, conteúdos, me conectar com pessoas. E aí vem bem ao encontro da minha profissão, Relações Públicas, né? Sim. Que conecta pessoas, empresas. E aí eu pensei no Bagostei e pensei assim, quem sabe o Bagostei é uma saída, né? Para eu investir em uma coisa que eu amo, que eu gosto. Só que eu não enxergava nada disso ainda, porque eu não sabia como que monetizava, como que eu poderia... É um mercado muito novo, né? Tudo novo, né? Aí as pessoas olham o Instagram, ou o YouTube, ou o Facebook, ou seja qual rede social for, acham que quanto mais visualizações tem, mais aquela pessoa está ganhando dinheiro. Mas depende. A pessoa tem que investir trabalho nisso para poder receber esse retorno, né? Então, há 2 anos atrás, finalzinho de 2022, eu saí da empresa. E aí eu pensei, agora vai, né? E nesse meio tempo eu me dei 1 ano para... Guardei dinheiro, claro, né? Também não sou louca assim de sair do trabalho, né? Eu tenho minha família, tenho meu filho, meu marido em casa. E pensei, eu vou explorar agora o que eu gosto de fazer em mim. E aí bate aquele pânico, né? De a gente realmente não saber o que vem pela frente. Porque é o desconhecido, né? Enquanto tu tá trabalhando, tu tem a rotina do seu trabalho, tu já tem uma carreira, né? 20 anos fazendo o mesmo processo e crescendo para melhorar, a gente acaba ficando com uma rotina, né? E de repente tu sai da empresa... Uma zona de conforto. Uma zona né? de conforto. Tu sai da empresa, daí tu não tem mais o salário, não tem mais tudo, e aí o que vem depois? Aí é tu que vai construir aquilo que vem depois. Então, nesse desafio eu me encontrei, sabe? Porque eu adoro descobrir lugares novos, adoro descobrir coisas novas, me conectar com pessoas, que nem eu falei antes. E aí o Bagostei entrou esse ano, na verdade. Oficialmente, então, 2023 foi o ano que eu comecei a construir materiais. E aí a gente coloca a cara a tapa, né? Porque, Sim. Na verdade, eu não comentei, mas quando eu criei aquele Instagram lá em 2017, Bagostei, que tinha fotos,
Ninguém nem sabia que era eu. As minhas irmãs não sabiam, a minha família, os meus amigos não sabiam que era Olha só eu que que interessante. produzia. Era um conteúdo que estava lá, né? Para as pessoas acessarem, mas de uma forma mais anônima. Bem anônima, né? E aí, de repente, então, a gente coloca A cara, né? literalmente. E aí tu tem a responsabilidade, porque que nem a gente estava conversando antes, a gente vai indicar um lugar, tu tem que ir atrás das informações corretas, tu não pode falar bobagem também, assim, Sim. sobre Tem que contar ser- uma história que tu botou no Google e leu, não dá, né? Sim. Então eu vou até o lugar, eu conheço a pessoa, converso e faço a divulgação hoje dos lugares. E como foi esse processo, né? Porque hoje, como a gente tá falando, essa geração que tá vindo, ela já nasceu fazendo vídeo, já nasceu assistindo vídeos de youtubers, mas pra gente, assim, botar a cara, né? Também é um certo passo a ser dado, né? E como foi pra ti esse processo, assim, de uma forma, de um Instagram anônimo, colocar o teu rosto, o teu nome, as tuas características ali nessa página? Eu acho que primeira coisa que eu tive no meu caso é o medo do julgamento, né? De que as pessoas vão pensar, mas depois isso vai passando, porque é um trabalho, né? Sim. Hoje, então, eu sou chamada para visitar o restaurante, o lugar, recebo convites também, né? Nem sempre é algum trabalho, é um convite para conhecer e divulgar, que também me deixa com extrema satisfação pela confiança que tem, né, no meu trabalho. Porque colocar a cara da gente, né, já é a lei da exposição, né, como você falou do medo do julgamento, é um passo muito importante, né, porque aí você vai estar associado à tua página, né. E também as empresas vão estar associadas à minha página, porque se eu estou divulgando elas, aparece o nome delas, e hoje em dia com a rede social a gente tem a oportunidade de fazer colaborações, né, então uma postagem eu posso fazer uma collab com um restaurante, vai estar lá, né, o que eu falei, então fica uma responsabilidade, né, a gente se preocupa, né, não é assim que nenhum adolescente hoje pega um celular. A minha maior dificuldade foi essa, na verdade, pegar o celular e conversar com o celular, sabe? Sim. Porque eu me sentia uma pessoa, tipo, você tá falando com quem? Sim. e com muitas pessoas, né? E outra coisa também que eu achei muito interessante que você falou é que às vezes não é o número de seguidores ou o número de visualizações, porque assim, às vezes, sei lá, quem tem um Instagram que pode considerar pequeno, né? Com 200, 300, 500 seguidores, né? Mas aí tem um story ali com 30, 40, 50 visualizações. Imagina se agora aqui, né, quem tá assistindo, falar para 20 pessoas. Isso! Não é pouco, é muito. É muito. Né? E isso, quando começa a multiplicar, né, 500, 1000 visualizações, 2000 visualizações. Então, assim, é muita gente, né, que tá sendo atingida. Eu acho que a gente não pode ser refém, né, de um número na rede social. Isso, quem coloca um número de seguidores ou um número disso tá falhando em algum momento, porque na verdade o que conecta são pessoas ali, né? Não é um número. Sim. E sim, são pessoas. E realmente é uma construção, né? Como também a gente tá numa rede social como o Instagram, que é o meu principal trabalho hoje, é no Instagram, eu fico pensando que o algoritmo leva a gente para onde ele quiser, né? De acordo com o comportamento das pessoas que estão plugadas ali. E como a gente estava conversando antes, né? Antes eu consumia o que estava ali. Agora eu produzo para as pessoas consumirem, né, algum conteúdo. Então tem que ser um conteúdo relevante e tem que ser um conteúdo que atinja realmente o que a pessoa precisa, né? Sim. Porque não pode ser só uma trend, fazer uma musiquinha e tá bombando. Isso não vai para lugar nenhum, né? Tem que ser uma construção, tem que ter um storytelling, né? Isso tudo eu aprendi agora, trabalhando, né? Porque antes a gente não observa esses aspectos, né? Eu me coloco sempre na posição de consumidora de conteúdo, apesar de eu produzir, quando eu viajo, enfim, quando eu vou num lugar que eu, enfim, tenho disposição e tempo, porque assim, viajando com um filho, né, eu sempre tenho minha filha comigo, às vezes tenho outras prioridades, como a minha situação não é de monetizar essa questão, então acaba ficando em segundo plano. Porque assim, gente, valorizem, porque dá trabalho produzir conteúdo. Né? Não é tão simples, porque tem toda uma questão de filmagem, tu tem que procurar a informação, porque se tu vai passar uma informação, a informação ela precisa ser correta, né? De escrever, de
melhor ângulo, da comida, do cardápio. Queria que falasse um pouquinho desse bastidor todo, todo esse trabalho que, para quem está assistindo como a gente, né, como a gente está vendo por trás da tela, mas como que funciona o trabalho, como é esse bastidor? É a parte que eu mais gosto, na verdade, né? Que eu sempre gostei de editar vídeos, isso desde sempre. E eu fui me aprimorando nisso agora. Ainda uso muito o celular para fazer esse tipo de conteúdo, porque no momento que eu tô no restaurante, eu tô com o celular, né? E o bastidor é muito interessante, porque a gente come comida fria, né? Vai fazer um trabalho em algum restaurante, a gente filma primeiro a comida, né? Porque hoje em dia não adianta, a gente come com os olhos quando tá numa rede social, né? Sim. A pessoa abrindo o cookie ou tomando café, mostrando a consistência do produto, a gente precisa fazer isso. E no meu caso eu trabalho só com gastronomia e experiências, então tem que ter bastante isso, né? Mas a gente demora muito para fazer, são quase 3 horas, por exemplo, se um restaurante me chama para fazer um trabalho lá, são quase 3 horas lá, né, 2 horas e meia, e depois a edição em casa, né, que depois eu dou sequência no material, porque eu produzo um material na hora, nessas 2 horas e meia, e depois eu ainda entrego um outro, né, conteúdo que ele precisa de uma edição. Eu demoro mais umas 3 horas. Então é muito trabalho, né? É bastante tempo. Isso se eu ficar focada ali naquele cliente. Se tu tem 2 ou 3 clientes, gera bastante demanda, né? E é uma coisa que a gente vai aprimorando, né? Sim. Tudo que a gente faz com sequência, assim, frequência, a gente vai pegando prática, né? E como manter o equilíbrio, né? Assim, de poder também, apesar de ser um trabalho, né? Mas assim, de curtir também um pouquinho, né? Desfrutar, né? Como que você administra isso? Assim, em algum momento você desliga o telefone, não, agora eu vou comer, ou você não consegue desligar? Como é que funciona? O meu filho que briga comigo às vezes, teve um passeio de balão que a gente fez uma vez, e eu já entrei no balão com o celular, assim, dele só me olhou com uma cara, né? E aí eu pensei, nem tinha me dado conta, sabe? Sim. Que a gente faz isso pela emoção de estar e querer registrar, mas tem que às vezes parar e aproveitar, né? Dar aqueles minutinhos assim, não, agora é pra minha memória só, né? Isso, porque senão, hoje em dia tu vai num show, a gente que ia nos shows antigamente, tu não via luzinhas de celulares lá, filmando, né? A pessoa às vezes nem tá lá olhando o artista, ela tá só filmando. Então, eu me pego às vezes, né, com essa rotina do trabalho fazendo isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que também a rede social nos permite hoje ser real, né? Não Sim. tem que ser fake. Claro que eu demoro para editar, eu demoro para fazer um bom conteúdo, mas ele é verdadeiro, sabe? Não é o teu trabalho, isso. Né? E é o que tá, como você falou, é real, é o que tá ali, né? Isso, eu não fico fazendo firula ou inventando, né? Eu demoro para editar porque sim, tu pega um vídeo, tu faz uma filmagem para cá, depois para cá, para pessoa poder enxergar, né? Tem que ter uma estética o vídeo Sim. E a foto. Justamente para retratar a realidade, né? E a minha técnica, né? É assim, eu cheguei num lugar e eu queria muito ir naquele lugar. E eu quero uma boa foto daquele lugar. Então, assim, a primeira coisa eu vou tirar aquela foto. Mas aí depois eu vou curtir, sabe? Na hora, ok, tirei uma foto, filmei. Não, agora é um momento de desfrutar, né? Com a minha filha, de olhar com o meu marido e de dar uma desligada, né? Então, acho que é o equilíbrio, né? Principalmente quem não faz isso profissionalmente, né? Porque, enfim, nas minhas últimas viagens eu percebi que em alguns lugares, até vou usar o exemplo do Jalapão, que nos fervedouros a gente tinha um tempo para ficar em cada fervedouro, né? Limitado, né? 25, 30 minutos por fervedouro. Tinha pessoas que nem entravam na água, ficavam todo o tempo em busca de uma foto, né? Então, acho que essa questão do equilíbrio é o segredo, né? Para conseguir desfrutar e também de registrar, porque é bom registrar também, né? Com certeza. Eu acho que também tem que ser aquele registro que a gente mantenha, né? Num determinado... Tem fotos que tu tira, às vezes 5 fotos da mesma coisa, que tu nunca mais vai nem olhar na tua câmera, né? Sim. E a gente não revela hoje em dia mais nada, né? Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar mais, isso com certeza. Até eu, como criadora de conteúdo, tenho que me sinalizar, às vezes, não, chega, para.
E a questão, o bastidor, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, tanto para quem faz profissionalmente, como o teu caso, como o meu, que faço, né, esporadicamente, porque você está indicando algo para alguém que às vezes a pessoa vai investir tempo, investir dinheiro, vai criar uma expectativa em cima do local, do empreendimento, da praia, do restaurante. E como você faz uma seleção, assim, como você qualifica teus clientes, como você faz essa parte, assim, por trás do conteúdo? Geralmente eu já conheço os lugares, né? Já tive várias experiências ruins também, né? Além de muito boas, já tive várias experiências ruins. E eu não fico preocupada em apontar defeitos, né? E sim apontar melhorias que os lugares podem fazer, até com a minha visão, né? De ir em vários lugares, por exemplo, Sim. vai numa cafeteria, um exemplo, né? Sim. Serve um chá. E aí o saquinho tá dentro do chá, serviu. Não tem um pires, não tem uma colher para tu... Vai botar o sachê aonde? Então, se eu vejo uma coisa dessas, eu comento, né? No início eu não comentava porque eu pensava, estranho, mas agora eu já me sinto, poxa, não custa, né, ajudar. Porque... Sim, bem naquela questão da crítica construtiva. Isso, uma crítica construtiva, mas não vai lá na rede social e fala, né, aponta o defeito, porque não só pelo caso do Pires, mas um atendimento ruim, às vezes a pessoa não tá no dia bom, né? São pessoas que trabalham lá. Às Como vezes, a gente às vezes também não tá no não dia tá no bom. dia bom. Ou tu não gostou da comida aquele dia, tava com gosto diferente. E aí eu vou falar? Não, né? Sim. Então, claro que nunca aconteceu de um cliente me chamar e ter acontecido isso ainda. Mas a maioria dos lugares eu já fui, né? Já conheço. Eu não faço checklist nem nada assim, né? Eu procuro ser espontânea e valorizar os pontos positivos do lugar, né? Uhum. E quando é coisa ruim, eu não posto, não comento na rede social, porque eu acho que eu tenho que voltar daí e ver como é que vai ser a experiência de novo, sabe? Sim. Inclusive já aconteceu de eu indicar um restaurante e ter uma demora muito extensa para ser atendido. Não quando eu fui, mas depois que as pessoas viram a minha postagem. E aí elas comentaram, eu fui, e realmente a comida é boa, mas demorou muito. E eu passo esse feedback aí pro local. Porque né? é importante Que é importante. também, Tu pode ter tido um dia que 3 funcionários teus não foram. E o cliente não sabe, ele não tá lá atrás da cozinha para saber, né? E também acho que vale muito, né, de quem consome tanto o conteúdo como, né, o empreendimento, o restaurante, o hotel, é da questão da expectativa, né? Por exemplo, você vai para um garden, daqui a pouco, sei lá, é época que tem mosquito, vai ter mosquito. Então, assim, você não pode reclamar do mosquito, né? Porque você não tá dentro do shopping, né? Daqui a pouco a salada não era tão fresca, mas às vezes, sei lá, olha só como a gente está tendo nessa semana o tempo, né? Morangos, por exemplo, agora. A gente não vai encontrar aquele morango gigante, porque é inverno, né? Então, assim, tudo também... A gente também tem que, às vezes, utilizar o consumidor tem que utilizar o bom senso, né? Nos empreendimentos, Ou né? uma vinícola, né? O turista chega e diz, como assim que agora não tem... Cadê aquelas... uvas lindas, agora não é a época, né? Às vezes o turista também não sabe, né? E as possibilidades da nossa região, né? Que eu sempre digo aqui, né? Vou repetir, mas eu adoro falar isso, né? Porque as pessoas dizem assim, mas tu viaja um monte, você conhece o mundo todo. Eu disse, gente, uma que eu não conheço nada, e outra que a gente não conhece nem a nossa região, porque aqui a gente tem infinitas possibilidades, né? E sempre estão surgindo coisas novas, os negócios também vão se renovando, vão acrescentando experiências, possibilidades, então, assim, queria que falasse um pouquinho da nossa região. A Serra Gaúcha, principalmente aqui, né? A gente tem muitas cidades na Serra Gaúcha. Eu estava ouvindo a Ivane esses dias falando numa entrevista que são 49 municípios da Serra Gaúcha e dentre esses são separados por regiões, né? Então tem a região da uva e do vinho, a região dos campos de cima da serra, a região das hortênsias e dentro dessas regiões tem todas as cidades no entorno, né? E hoje, se tu for ver, tu pode estar aqui em Farroupilha, né? Visitando algum restaurante ou algum empreendimento com a descendência italiana, a gastronomia italiana, e tu percorre 35, 40 quilômetros em Nova Petrópolis, tu já tá
Na Alemanha. Na Alemanha, com a gastronomia germânica e outras oportunidades. Então é muito rica, é tudo próximo aqui, né? Se for ver, não é tão longe quanto em outros lugares que a gente visita. E tu tem que, sei lá, fazer 3, 4 horas de carro para conhecer um outro lugar. E o pessoal ainda diz, não, é pertinho. Assim, Só que Mato não, Grosso né? é muito isso, né? É logo ali, 100 quilômetros, né? Então aqui a gente tem uma região muito rica, né? Em muitos lugares para visitar. Enoturismo, gastronomia, hoje em dia turismo de Gramado e Canela e turismo de Cambará são 2 lugares totalmente diferentes, né? Então, e tão próximos, né? Qual que é o teu espírito de turista, né? Se tu tem filha, tu tem uma filha, né? Não sei quantos anos ela tem. 6. De repente tem alguns passeios que tu não vai fazer com ela. Então, quando tu for a algum lugar, tu vai pesquisar antes, lugares com crianças. E eu acho que isso é legal quando alguém pesquisa, gostei de procurar uma gastronomia, esse restaurante assim, esse assado, a experiência nessa vinícola foi assim, essa que eu quero, uma degustação harmonizada. Então, a gente dá visibilidade para os lugares da região, que tem muita coisa, né? Eu não consigo nem citar aqui, por exemplo, só agora em agosto, em julho, agosto, setembro, tem 3 eventos bem legais. Esse final de semana tem Pinto Bandeira, que é o Festival do Capelete. Semana que vem em agosto, já tem a Noite Italiana em Antônio Prado. E em setembro tem o Festival do Moscatel aqui em Farroupilha. Né? É então, muita coisa, né? Tem festivais, tem regiões. Fora as feiras, né? Fenaquive, Festa da Uva, Fenavinho. É muita coisa. Isso fora os empreendimentos que estão todos os dias, né? E cada vez que tu vai numa região, não sei se tu tem essa percepção também, Aline, tu vai, daqui um mês tu volta, já tem coisas novas. Sim. Né? Então a nossa região realmente é valiosa, sabe? Para qualquer área. E eu acho interessante também a nossa região, porque o turismo na Serra é caro. Tem muita opção para todos os bolsos. Inclusive, se você não quiser gastar nada, muitas vezes tu pode levar o teu chimarrão, pode levar teu piquenique de casa e tu pode curtir paisagens belíssimas, sem gastar nada, ou gastando pouco, ou se quiser investir muito também, tem também, né? Tem também, verdade. Inclusive São Chico, por exemplo, é uma região que eu adoro ir, e em qualquer estação do ano que tu for, São Francisco, eu adoro. É uma paixão, né? Tu vai lá agora, os plátanos ao redor do Lago São Bernardo estão de uma forma, tu vai daqui 3 meses, está diferente, e tu pode sentar no lago, fazer um piquenique, ou tu pode ficar hospedado num lugar legal, ou com um budget menor, ficar hospedado num lugar mais acessível, né? E hoje em dia a internet está aí para nos possibilitar, né? Fazer reservas de lugares, olhar fotos. Imagina antigamente, né? Que não se tinha GPS, tu pegava um mapa e ia a moda louco assim no lugar. Agora não, tu sabe os lugares que ia e chegava lá e ia procurar, né? Porque era o que se tinha, né? A minha primeira viagem para a Europa, por exemplo, eu não levei nem celular. Pensa. Eu levei uma câmera digital, um mapa dos lugares e os euros. Era isso, né? Não tinha esses cartões, não tinha nada, né? E se curtia também, né? Também. Agora tem que cuidar, né? Porque tem muita coisa que tu não precisa e que tu acaba fazendo em viagens, né? Sim. E hoje sem internet, né? Hoje em dia, se tu vai viajar para a Europa de novo, tu vai querer sair daqui com um chip ou botar um chip lá para já saber se locomover, né? A gente vira refém, né? E às vezes perde a conexão. Uma vez tu contratava um guia quando tu chegava lá para saber a história daquele lugar. Agora, se tu quiser, tu pode continuar fazendo isso, que eu recomendo, né? Que eu amo fazer guias, né? Os passeios, principalmente fora, que a gente não conhece a história. Mas tu pode chegar na frente do museu, do lugar que tu vai visitar e olhar todas abrir as informações. Uma página, fica ali na tua mão, né? Então, vai depender do que qual que é a proposta para... Agora, você estava falando antes da questão, né, da italiana, da germânica, né? Semana passada a gente foi aqui em Farroupilha, até ficou o convite, assim, porque eu achei fantástica a ideia. A ideia não, enfim, o empreendimento, que é a Casa Sueca, que são os imigrantes suecos que vieram para o Brasil e eles vieram por último, assim, então eles pegaram as piores terras e o que eles sabiam fazer lá e faziam aqui eram cordas. Então eles trouxeram na mudança, né, na viagem, a semente do linho, eles plantavam o linho, né,
produziam o linho, secavam e faziam cordas para vender. Nossa. E hoje a dona Vilma, ela mantém tudo isso, as máquinas que vieram da Suécia, e ela faz a fika, que é o fika, que na verdade é um café colonial sueco, uma pausa para agradecer, para confraternizar, né? Que e aí a gente legal. e aí várias pessoas me pediram, eu não sabia e tal, e tá ali aqui no interior de Farroupilha, né? Sério? Casa sueca. Olha, eu não conhecia essa. Então, olha só. assim, a gente tem muita coisa para desbravar aqui na nossa região, né? E por isso da importância do trabalho teu e de outras influencers, né? Desse meio e de pessoas normais também, que vão e que postam, que divulgam, que faz a gente ter acesso a esse tipo de informação, de lugar e de experiência também, né? Por isso que Com certeza. acho tão importante esse trabalho que eu acho que a gente tem que, enfim, valorizar, né? Verdade. Porque é muito importante. E cada um tem um olhar sobre o mesmo lugar, né? Eu já tive em lugares que tinha jornalistas, influenciadores, e era legal que tava todo mundo vivendo a mesma coisa no mesmo momento, recebendo mesma palestra, ou fazendo a mesma degustação, ou experimentando o mesmo passeio, e depois cada um transmite com um olhar diferente, né? E até para públicos diferentes. Para públicos diferentes também, isso eu acho muito rico, né? E quem está nos assistindo, que quer tanto te acompanhar como consumidor, algum restaurante, algum empreendimento que gostaria do teu trabalho, como é que te encontra, como é que te segue, como é que... Que legal, obrigada pela oportunidade. Então, eu tenho um Instagram, que é @bagostei, foi lá onde tudo começou. E esse mês de julho eu lancei o site www.bagostei.com.br. Então, dá um pouco mais de visibilidade também no Google, né? Tem um canal no YouTube que tem só 4 inscritos por enquanto, mas em breve eu espero que vai aumentar. O TikTok, que eu tô me familiarizando, que eu só deixei a conta lá também, Bagostei. E frequentemente, então, eu posto diariamente quase materiais nessas redes sociais, principalmente no Instagram e no site agora. E eu fico muito feliz se vocês quiserem seguir e comentar, curtir o que vocês acharam. Adoro receber respostas. Fui no lugar que tu indicou. Ou, que bom, esse lugar eu não conhecia. Adoro receber feedbacks. E os restaurantes e empreendimentos, vinícolas, qualquer local, inclusive até hotéis que quiserem me chamar, eu geralmente faço um briefing, assim, de mais ou menos um material que a gente vai repassar sobre o lugar. E acabo produzindo esse conteúdo com o maior prazer. E eu faço isso com muito amor, adoro fazer isso. Então, será um prazer. E a gente sente, né? Consumindo o teu conteúdo, a gente percebe, né? Que você realmente... Que bom. Sério? Que legal. Muito feliz. Nosso tempo passa rápido, né? Passa, né? Te agradeço, né? A disponibilidade de ter vindo aqui. E já fica o convite, né? Sempre que tiver novidades, sempre que quiseres atualizar o conteúdo da região, as portas sempre estarão abertas. Que bom. Obrigada, Aline. Prazer. Obrigada e obrigada a todos.